Buenos días. Muchos gobiernos locales pueden sentirse abrumados por la amplitud y complejidad de la problemática que afecta a sus respectivas jurisdicciones. Más aún, cuando día a día se suman otros factores que afectan a la seguridad y bienestar de la población, así como la estabilidad, conservación y preservación de los recursos de sus respectivos territorios. A los desequilibrios sociales, el cambio climático, el agotamiento de recursos frente a un galopante incremento de la población y más situaciones negativas por las que atraviesa la humanidad, se ha sumado la pandemia del coronavirus y todos sus efectos económicos y sociales que se han derivado de ella. De otro lado, las tensiones sociales generan un ambiente conflictivo en el campo político, esto aún en proceso, lo que hace que se presente un camino con luces apagadas por el que debemos transitar. Al ser problemas comunes para muchos sectores del planeta, hace que afortunadamente cerebros de diferentes partes del mundo estén preocupados en ir encontrando soluciones. El sector científico-tecnológico, la academia, los gobiernos locales, pero también la ciudadanía, se interesan en conformar un frente común para intercambiar criterios y esfuerzos en favor de la comunidad. Hoy quiero felicitar al Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH, capítulo Ecuador, por compartir el encuentro de reflexión y diálogo, territorios rurales en América Latina, realidades y perspectivas, de la cual a continuación se presenta un segmento de la mesa concerniente a planificación rural y agricultura familiar, con la moderación de Carlos Aurelio Saquet, de nacionalidad brasilera. Carlos Aurelio es docente en la Universidad Oeste de Paraná, Brasil, residente Prodente en Sao Paulo, PhD por el Politécnico de la Universidad de Torino, Italia, autor de diferentes libros, entre otros, Enfoques y concepciones de territorio de la editorial Calcas. Es profesor visitante de diversas universidades de Colombia, Argentina, Costa Rica, Italia y México. Investigador en temas de desarrollo y agroecología, temas relacionados con el campesinado, circuitos cortos y de colonialidad. Esto para mencionar algo de su extensa hoja de vida. Marcos Aurelio realizará la coordinación de esta mesa. Bienvenidos todos. Bien, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto saludarlos y saludarlas. Agradezco mucho la oportunidad de la invitación de Dora y también de la doctora Gianina y de toda la comisión. Y les felicito también a todos y todas por la organización de este evento, que es una oportunidad muy rica para nos conocer, para se conhecer e para discutir, evidentemente, temas e problemáticas que são comuns para nós outros em América Latina. Estamos passando por um período dramático, terrível, com cambios muito rápidos, muito rápidos em América Latina e em Brasil. A situação é muito gravíssima, ok? Então, espero que juntos podemos construir, co-produzir soluções para nossos problemas, já que muitos problemas são comuns. E nesta mesa, então, já arrancamos, porque temos 4 ponentes, e já agradeço a todos e todas, os ponentes, por suas apresentações. É um gosto coordenar esta discussão. Então, já invito o Dr. Cláudio Biratã Gonçalves, colega, grande investigador e também um intelectual político de Brasil, muito importante para nós outros. Então, Cláudio, assim como as demás ponentes, têm 20 minutos
para realizar sus apresentaciones. Claudio, es un gusto saludarlo y por favor. Olá a todos e todas, muito gusto de participar nesta atividade, Encontro de Reflexão e Diálogo Territórios Rurais em América, Realidade e Perspectivas. E desde Recife, não, de Brasil, vou tentar intercruzar um pouquinho de português com espanhol para comunicar sobre a autonomia alimentária e o terricídio em Brasil, vulnerabilidade de campesinos e indígenas. Bueno, saludo também os companheiros que vamos dialogar nesta tarde, não? A Beth, Francia, a Pablo Regalski, a Dora Inês e também a Maria Luísa. E um agradecimento especial à doutora Gianina, não? Bueno, vou tentar me disciplinar, Marcos. Um forte abraço também. Muita generosidade de tu parte. Vou tentar me disciplinar em cinco partes, não? Na primeira, o contexto da autonomia alimentária. Uma segunda, sobre a Revolução Verde e agronegócios. Depois, sobre a vulnerabilidade social e os impactos do agronegócio. Em la sequência, o terricídio em América Latina e, por fim, autonomia alimentária e reforma agrária. Então, hablamos a partir de uma trajetória e experiência, não? Desde uma década acá em Pernambuco, esta parte mais norocidente de Brasil, não? Mais a nordeste, e com uma experiência também por Sergipe, Rio de Janeiro, sempre as bandas mais interiores, não? Mais interioranas. Então, falar de autonomia alimentária é, primeiro, compreender que há uma questão fundamental que coincide com as grandes áreas de produção de alimentos e reservas genéticas. As implicações geopolíticas e os interesses são enormes para uma região como a América Latina, não? Que tem a reserva genética mais grande do mundo, como são os bosques tropicales e equatoriales, por exemplo, o bosque atlântico brasileiro, Amazônia, selvas do Pacífico colombiano, por exemplo, Guatemala, selva lacandona em Chiapas, México, as savanas, não? Nos cerrados lotianos, assim como os humedales mais grandes do planeta, o Pantanal, o Chaco, a llanura do rio Araguaia, a isla de Bananal, não? Em Brasil, as estepas de Patagônia, a Puna Andina, e incluso os manglares, não? Humedales, desde Caribe hasta o Maranhão, acá em Brasil. E também não podemos olvidar os páramos, que ocupam grandes áreas de nosso continente, não? Boa parte em Equador. Algumas destas regiões são particularmente ricas, megadiversas, como as estribações, não? Contrafortes andino-amazônicos, as montanhas do Istmo centro-americano e a zona de tensão ecológica, esta parte que chamamos de ecótonos, não? Ou ecótonos, que circunscrevem os cerrados brasileiros, as savanas. Isto para dizer que contraditoriamente, não? Na parte de grande abundância, e neste sentido, há também uma geografia del hambre, não? E aqui não puedo olvidar de Josué de Castro e a ecologia política, onde trataremos como acuerda Josué de Castro, que é um tema delicado e perigoso. Há mais estudos e referências a epidemias e guerras que al hambre. Há uma conspiração del silêncio, não? Um silêncio premeditado por los prejuízos e as intenções de uma ordem moral, política e econômica da civilização colonial ocidental moderna.
Também recuerdo alguns registros e memórias da sequía nesta parte mais norocidental do Brasil, secas emblemáticas de 1877 e a sequía de 1915, registrada em uma obra magistral de Raquel de Queiroz. Também há registro na literatura de história e geografia, nesta parte do Brasil, que houveram campos de concentração, sobretudo em la província, no estado del Ceará. Ao analisar este fenômeno del hambre colectiva, además del hambre e el raquitismo, Josué de Castro também se preocupa por el hambre oculta, que inclui a falta permanente de certos elementos nutricionais em suas dietas habituais. Grupos inteiros de população se deixam morir lentamente de hambre, apesar de comiendo todos os dias. Há uma contradição, não? Isto é, nos dias mais atuais também. O caso que é que não estamos lidando com um problema de princípio do século XX. Estamos lidando com o hambre hoje. Este período pandêmico revelou um problema importante. O hambre se estendeu na periferia antes do coronavírus. E o cierre de escolas pesou sobre o presupuesto familiar, porque estas famílias não tinham reservas econômicas. Os ingressos de las famílias provienen de trabalho por conta própria, chamado trabalho autônomo. Personas que han passado por la situação de miséria e pedem dinheiro e ajuda em la calle. O problema não é só de Brasil, já que a América Latina atravessa a recessão econômica, a inestabilidade política e os novos desafios criados por las crises climáticas, sequias, racionamento del agua, el hambre. Neste contexto, ocorre com maior frequência em los centros urbanos, não? É mais destacado nestas zonas. Bueno, aqui nos acordamos de Henrik Leff, que nos informa que a ecologia política se refere não só a los conflitos de distribuição ecológica, sino também a explorar bajo uma nova luz as relações del poder. Portanto, estamos lidando com uma situação de geografia política, não? De poder, que se cruza entre os modos e mundos de vida de las personas e no mundo globalizando. As organizações comunitárias aí, com suas singulares formas de produzir e viver, territorializadas em las quebradas de los sertões interiores, especialmente em los cerrados, bosques, caatingas de Brasil, por exemplo, sempre han tenido estratégias de reprodução de resistências. Los comuns, como vamos chamando, mantêm sua territorialidade em formas e trajetórias comunais, em las vivências e usos de la leite de Buritirama, el coco babaçu, el pequi, el umbu, não? São frutas típicas desta parte mais central do continente latino-americano, desta parte mais central do Brasil também. A pesca artesanal na costa ou no interior e a alimentação com maíz e mandioca sofrem a ameaça de perder seus territórios. Estes são os geraizeiros, campesinos de fundo e fecho de pasto, como chamamos, beiradeiros de los rios, porque estão em las margens de los rios, Rio São Francisco, mas conhecido também na expressão indígena de Opará, Rio Jaguaribe, Araguaia, Xingu, Mearim, Itapecuru, dentre outros, os principais do Nordeste. E bueno, de aí saltamos para um segundo tema, que é a Revolução Verde e o agronegócios. Existe um marco temporal e processual com a criação da FAO, em 1945, o advento da Revolução Verde, em 1960. Claudio, si deseas presentar la ponencia, lo puedes hacer también. Sí. Sí, gracias. Gracias. Bueno, voy a seguir leyendo y comentando.
y la creación de la OMC, ¿no? En 1995. Estos son marcos fundamentales porque contribuem nesta compreensão de la recente crise, não? Que são sucessivas crises de produção e circulação de alimentos, que a su vez radica em la apuesta en el mercado de existências e no império absoluto del libre comercio. Bueno, em forma de agronegócios, as atividades agrícolas han sido controladas cada vez mais por conglomerados econômicos que operam em escala global, determinando o que, quanto e como e donde se deve produzir e comercializar os produtos de origem vegetal e animal, com miras a que a terra e outros bienes naturais como el agua, os bosques, os suelos, os minerales, são lugares pouco explorados de acumulação del capital. As empresas del agronegócios se encontra entre as mais rentáveis de los últimos anos, demonstrando que este é um dos sectores que segue avançando com grandes perspectivas de crescimento, incluso agora com esta crise sanitária da pandemia. Então, os informes que estamos encontrando se mostram que as vantagens do agronegócio são cotidianos, não? Causar intencionalmente uma confusão de espíritos, como ele gostava de acordar Milton Santos, não? Uma confusão de los espíritos, até o ponto de induzi-la à apicultura e a los cultivos alimentares como forma del agronegócio, pero a apicultura, ¿no? El cultivo del miel y los cultivos alimentarios no son commodities. Entonces, hay ahí un objetivo claro de un lío, y el objetivo de eles construir un imaginario geográfico, la idea del agronegocio como sinónimo del progreso, empleo, responsabilidad social, abundancia, etcétera, etcétera. Pero, en verdad, la estafa no esconde por muito tempo el caballo de Troya del agronegócios, ¿no? Que producen desiertos en contrastes con la realidad de comunidades con producción de alimentos para ferias públicas de calle y plazas con rica diversidad agroecológica, ¿no? Que también conoce Marco Saquet. Bueno, sobre la vulnerabilidad social y los impactos del agronegócio, nosotros de geografia discutimos muy poco acá en Brasil, pero cada vez más este tema va avançando, porque na medida que o agronegócio profundiza a crise e a extração, não, de los bienes de la natureza e cambiando em recursos, não, há aí cambio muito significativo de bienes para recursos, né? Isto a vulnerabilidade assume então um significado muito profundo e tem sua matriz em la bioética, não? Isso é um conceito inerente ao ser humano que naturalmente necessita de ajuda. Se refere ao estado de estar em peligro ou exposto a danos potenciais devido a uma fragilidade ligada a la existência individual, com muitas contradições, não? Os seres humanos vulneráveis, em cambio, são aqueles que, segundo o conceito compartido por as áreas da saúde coletiva e atenção social, não necessariamente sofrerão danos, sino que são mais suscetíveis a eles, já que não têm desvantagens para a mobilidade social, não alcançando maiores níveis de qualidade de vida em la sociedade, devido a sua cidadania debilitada. Bueno, poderia citar exemplos desde o pueblo Munduruku, nesta parte de Amazônia brasileira, do Pará. Também o pueblo Kayapó. Estes dois pueblos, Munduruku e Kayapó, sofreram muito com o Dia del Fuego, não? Um grande incêndio provocado por um grupo de tierras tenentes em la Amazônia, orquestrado, não?
que foi impactando muito os territórios indígenas. De outra parte, também os pescadores artesanais da costa atlântica sofreu com um grande derrame de petróleo, não? De óleo, que afetou desde Maranhão hasta Rio de Janeiro. Bueno, é um dos acidentes, ou melhor, um crime ambiental de los más graves en la costa atlántica sul, ¿no? Entonces, esta parte de vulnerabilidad muchas veces se concretiza en crímenes o acidentes y provoca impactos en las poblaciones. Entonces, 5 minutos, doctor. gracias. Entonces, la comprensión del uso de la palabra vulnerabilidad evolucionó con la nueva forma de abordar la epidemia del HIV, por ejemplo, en la década de 1980. Y con eso, yo quiero llamar la atención del terricidio, ¿no? Que es una expresión que a mí, por la primera vez, escuché de la Weltchefe Moira Mijan, que es una lideresa mapuche de Chubut, Patagonia, desde Argentina. Y Moira llama la atención porque el terricidio revela que hay personas y corporaciones que quieren y están exterminando territorios, el agua, tierra, minerales y todos los seres vivos. Y son los guardianes que están sufriendo esta situación de forma más abierta, ¿no? Guardianes de la tierra, del suelo, del agua. Y de ahí la importancia de la acción de la Guardia Campesina, por ejemplo, en varias partes de este continente, ¿no? Del Patria Grande, como llamamos, los pueblos Nasa, en la frontera Colômbia com Equador, deste pueblo também Caapó, en Amazônia brasileira. Então, a pandemia ha permitido o avanço do setor mineiro, o avanço extrativo sobre a natureza e, bueno, todas estas expressões de democídio, etnocídio, epistemicídio são significados deste aspecto de uma violência, não? Que é provocada sobre o território. E aí há muitas resistências. E, por fim, para finalizar a última parte, é importante juntar com autonomia alimentária a questão da reforma agrária, porque há muita injustiça territorial e ameaças a los direitos humanos e constitucional, sobretudo a la alimentação e a vida. Se produzem e exportam tantos alimentos, sem embargo, uma grande parte da população tem dificuldades para comer, como revela a encuesta do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de Brasil. Neste aspecto, a reforma agrária e a autonomia alimentária são fundamentais como denúncia da trampa do agronegócio e do fracasso da revolução verde, não? Do veneno, assim como anunciando possibilidades de eliminar o hambre e reduzir a pobreza. Para contrarrestar esta forma neoliberal, não? Sobre a segurança alimentar, de garantizar o acesso a los alimentos, a Via Campesina propõe um conceito e a prática de soberania alimentar, que define como, e nós outros compreendemos a soberania, há uma centralidade no Estado nacional, pero a autonomia é mais restrita às comunidades, não necessariamente a um Estado nacional, não? Então, a Via Campesina informa que o direito de los pueblos a definir utiliza suas próprias políticas e estratégias sustentáveis para a produção, distribuição e consumo de alimentos, que garantizem o direito à alimentação de toda a população com base na pequena e mediana produção, respeitando suas próprias culturas e a diversidade de formas campesinas, produção, comercialização e gestão pesqueira e indígena das zonas rurais, em que a mulher juega um papel fundamental. Portanto, a autonomia alimentar favorece a autonomia econômica
a la autonomía política y cultural de los pueblos. Defender la autonomía alimentaria es reconocer la agricultura con campesinos, pueblos indígenas y comunidades pesqueras vinculadas a territorios, orientado principalmente a satisfazer las necesidades de los mercados locales y nacionales y de las relaciones comunitarias entre los grupos sociales indígenas campesinos. Bueno, yo agradezco y aquí seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.